Deus no controle sempre. Amém, pessoal? Eu decidi hoje trazer um assunto, né, de uma extrema importância, que muitas vezes a gente ouve certos tipos de assuntos e muitas vezes a gente não para pensar no quão né, desafiador certos tipos de assunto que hoje nós ouvimos na sociedade. E o que me chama a atenção é que, saindo um pouco, né, do que nós já vamos falar logo mais, é que tudo que o presidente ele nomeia, todo ministro que é nomeado pelo presidente, que seja um religioso, a grande mídia, né, a esquerda, todos eles se prontificam a falar alguma coisa. E o interessante é que eles não estão preocupados com o ministro ou com a ministra. Nós temos 3 grandes pessoas assumindo pastas importantes nos ministérios do atual presidente. Mas o grande desafio que nós temos é entender e compreender como que essa é uma jogada para desestabilizar, como que isso é uma jogada tão infantil que isso não cola mais. Sabe por quê? Nós estamos vivendo e convivendo com situações críticas em que nós precisamos aprender a lidar com o que está acontecendo. O presidente precisa do nosso apoio numa situação como esta. Porque falar dos erros, apontar o presidente, muita gente está fazendo. Muita gente está julgando o presidente pelos atos que ele tem ultimamente cometido. Mas a pergunta que eu faço para você é: os governadores, os prefeitos também têm uma parcela de culpa em tudo que está acontecendo? Não foi isso que o STF determinou, que a atribuição para fechamento de estabelecimentos seria dos estados e dos municípios? Então, você tem que cobrar do seu governador, do seu prefeito, do seu deputado federal, do seu deputado estadual. É muito fácil colocar a culpa só no presidente. Aí você vai falar para mim: nossa, pastor, o senhor novamente vai falar de política. Não estou falando de política, eu estou fazendo aqui algo que muitas pessoas às vezes não conseguem fazer, que é uma defesa justa, que é algo que, no mínimo, seria de todo brasileiro defender o presidente dos ataques que ele tem sofrido na grande mídia. Quando o Congresso, quando a esquerda fala de acordo, do diálogo, sabe o diálogo que eles querem? Eles querem isso aqui. Eles querem isso aqui. Eu gravei num vídeo, aqui mesmo, no meu Facebook, falando das medidas provisórias que não foram votadas pelo nosso excelentíssimo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Então você tem que entender uma coisa: tudo que estão fazendo com o governo nada mais é do que querer desestabilizar o governo e inviabilizar o governo que nós estamos observando. Estamos aí sendo contemplados por coisas boas até então. Então, há um detalhe que nós precisamos observar. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas a grande mídia não fala. Você só ouve falar que o Brasil está péssimo, que o Brasil está nos piores índices, nos rankings das grandes economias. Mas as pessoas não observam que o país é um país grande, um país excelente, e onde nós precisamos aprender a valorizar o país que nós temos, o presidente que nós temos, e agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos tido de até então sermos contemplados pela graça dele. Então eu estou aqui em defesa dos valores da família,
em defesa dos valores tradicionais. Então, quando eu falo que nas escolas, de forma direta e indireta, existe doutrinação ideológica, e você pode pensar, puxa, pastor, mas tem muitos professores que são pessoas boas. Claro que temos, mas nós temos também uma boa parcela da esquerda, de uma certa forma investida nas escolas, nas universidades, e que muitas vezes fazem parte da grande mídia, fazem parte do governo de oposição, é do centrão, é da esquerda, é uma militância que muitas vezes está infiltrado nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, e querem muitas vezes doutrinar o seu filho, a sua filha. Muitas vezes querem ensinar para o seu filho aquilo que você, pai, tem a responsabilidade e o dever de fazer. E como vocês sabem, né, a ideologia de gênero, por exemplo, foi uma pauta onde estavam se discutindo a possibilidade de se trazer para a Base Nacional Comum Curricular essa teoria de ideologia de gênero. Queriam ensinar, queriam doutrinar as crianças com esse, eu não diria nem ensino, né, com esse absurdo. E muita gente estava aplaudindo. Aí querem falar que isso é diversidade. Aí querem dizer o quê? Não, pastor, isso é normal. Isso é cultura. Não, pastor, faz parte da nossa cultura. O que Deus criou, o que Deus fez, ninguém vai mudar. Não vai ser a psicologia, não vai ser sociologia, não vai ser nenhum ensino secundário que vai mudar aquilo que Deus determinou. Homem é homem, mulher é mulher. Então, está na Constituição o dever, é algo constitucional, que o dever de criar, orientar, educar o filho é os pais, não é professor que educa filho de ninguém. O professor ensina. E o que o professor tem que ensinar? Ele tem que ensinar aquelas temáticas que são previstas em lei. Tem que ensinar história, sociologia, tem que ensinar português, matemática, química, geografia, né? Enfim, são grades que são constitucionais e têm que serem ensinadas. Agora, os professores, a esquerda, eles querem ensinar o que para o seu filho? Ensinar o seu filho o que é relação homoafetiva. Querem muitas vezes ensinar para o seu filho, para a sua filha, coisas que não está na hora deles aprender. Então, escola não tem o dever de educar. Quem tem o dever de educar é os pais. A escola ensina. E o problema é que nas escolas, universidades, centros universitários, está cheio de pessoas com ensinamentos equivocados sobre o que é sexualidade. Então agora nós temos lá feministas nas escolas e universidades, nós temos lá militantes, nós temos lá pessoas que é da esquerda, nós temos lá socialistas, temos lá comunistas, nós temos nas escolas, universidades, pessoas que estão tentando rotular as pessoas em relação àquilo que elas são, em relação àquilo que elas defendem. Então isso é um absurdo. Quem educa é pai, é mãe, não é professor, não é reitor, não é diretora de escola. Eles ensinam e eles têm que ensinar aquilo que as pessoas realmente precisam aprender. É ensino, não é educação. Educação quem dá é pai e mãe. Então a cartilha, o kit gay, que até então ele foi produzido na época
da senhora Dilma Rousseff, que tinha até então, né, o ministro da Educação, Fernando Haddad, né, e essa cartilha ela foi debatida, ela foi muitas vezes refutada, mas até então essa cartilha denominada Kit Gay, nela trazia conteúdos baixos, pornográficos, que ia ensinar o seu filho de 5 a 6 anos coisas que até então ele não precisaria saber pela idade. Mas a ideia, muitas vezes, era essa. A ideia era essa. Era querer tentar doutrinar sexualmente as crianças. A erotização das crianças. Essa era o projeto ideológico do PT enquanto estava no poder. Esse era um projeto ideológico do PT enquanto estava no poder. E que tinha lá o ministro da Educação, senhor Fernando Haddad. Interessante é que muitos dizem que não, o kit gay nunca existiu, o kit gay foi uma farsa, ou o kit gay foi algo que o governo, que o presidente usou para querer atacar a esquerda. Então o que vocês me falam então daquela exposição que foi feita no museu, em um museu aí, aonde estavam lá retratando como peça, né, dizendo ser peça de cultura, dizendo ser arte, crianças tocando em homens que estavam ali despidos. E aquela peça, ela dizia que aquilo nada mais era do que arte. E aí? Né? E outra coisa, o museu que promoveu esse encontro, essa baixaria, me parece que ele foi notificado. Tinha lá crianças. Se você entrar agora aí no Google e você pesquisar peça, né, promoção de peça em que crianças são expostas a situações vexatórias, vai aparecer aí esse museu no qual estava lá, eles dizendo que um homem nu era arte, era obra de arte, e estava lá as crianças tocando, né, me parece, partes lá íntimas daqueles cidadãos que eles estavam dizendo que aquilo era arte. Olha só aonde que nós íamos parar com o PT. Ou olha só aonde nós paramos com esse projeto ideológico fajuto do PT. Então, o que eu peço para você nesse exato momento é que você interceda pelo governo. É que você tenha, no mínimo, a sensatez de deixar claro que você defende o governo. Você não tem que ser conivente com o governo, mas você precisa de minimamente ser coerente e justo com a realidade. Querer doutrinar criança de 12 anos pela Constituição, 12 anos de idade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda é criança. O conteúdo que o kit gay estava destinando a essa faixa etária, nada mais do que algo criminoso. Eles estavam praticando crime e ninguém falava nada. Ninguém falava. Aí não aparecia até então a OAB, a União Nacional dos Estudantes, Procuradoria, o Ministério Público, as defensorias, quem mais? Conselhos tutelares. Eu não vi esses órgãos se manifestar. Quando até então eles queriam promover o chamado kit gay. Isso na era do PT. Por que será? Criança de 12 anos ter acesso a conteúdo pornográfico impróprio para aquela faixa etária? É isso que a esquerda promove? É isso que a esquerda quer? É isso que eles querem e ninguém pode falar nada?
Aí quando você fala, aí quando eu apareço aqui e sou pastor, falo com autoridade, conheço do que eu estou falando, aí eles querem nos chamar de homofóbico, de preconceituoso, de radicais. Se fosse a direita promovendo a baixaria que eles estão promovendo, eles rapidinho iam descer o pau. Mas como é a esquerda, eles podem fazer o que eles quiserem e temos que ficar de boca calada. Nem pensar. Nós estamos em um Estado democrático de direito. Enquanto existir a Constituição, enquanto existir o artigo 5º, eu vou estar aqui defendendo aquilo que eu creio. Eu vou defender aquilo que eu acredito. Então falo para você que é pai, você que é mãe que está me ouvindo, procura saber ou pergunta para o seu filho o que está sendo ensinado para ele. Pergunta para o seu filho, para a sua filha, nas aulas, por exemplo, de sociologia, né? Nas aulas de filosofia, enfim, pergunta o que está sendo ensinado. O que a professora ou professor está ensinando para o seu filho? Você vai ter que, de uma certa forma, ser um pai, uma mãe um pouco mais cauteloso, mais vigilante, mais prudente. Porque, na verdade, existe uma doutrinação velada, disfarçada de ensino, quando na verdade de ensino muitas vezes não tem absolutamente nada. E isso é crucial, isso é prejudicial para o seu filho, para a sua filha, no desenvolvimento, na formação do caráter, da personalidade, da maturidade, da sexualidade do seu filho e da sua filha. Qualquer conteúdo impróprio para a faixa etária dele pode levá-lo a uma confusão, a uma disfunção do seu emocional, na sua personalidade, na sua racionalidade. Criança não pode ter acesso a conteúdos pornográficos. E o que o PT queria, e o que o PT estava promovendo, com aquele projeto ideológico fajuto, era querer doutrinar sexualmente crianças de 12 anos. É um absurdo. Nós precisamos nos opor a isso. Como se não bastasse, agora estão nos chamando de radicais. A extrema direita. A extrema direita. Eu vou explicar uma coisa para você se tocar. O que é ser extrema direita para a esquerda? É você defender a família, é você ser contra liberação de maconha, é você não defender aborto. Isso para a esquerda é os radicais, é os extrema direita. Tudo que é contra valor, tudo que é contra princípios, a esquerda defende, a esquerda aplaude. Tudo que é para destruir família, erotizar criança, banalizar com princípios e valores, a esquerda, eles aplaudem. Eles querem que isso aconteça. Aí você não pode falar nada, aí você não pode se posicionar. Aí se você falar qualquer coisa, aí eles te taxam, te rotulam de homofóbico. Aí você é radical, aí você é fundamentalista, você é religioso. Então, vamos ficar calado e deixar as coisas acontecer? Claro que não. Não podemos. É um absurdo. É um atentado à dignidade da criança expô-la a um conteúdo pornográfico erótico. É inadequado, é inapropriado para crianças de 12 anos ter acesso a conteúdos que não é devido para aquela idade. Mas a esquerda acha que isso é normal. A esquerda diz que isso é arte. Isso é promoção de arte.
É assim? A militância da esquerda diz que é arte. Uma criança de 12 anos tocar um homem nu para a esquerda, isso é arte. Isso não pode censurar isso. Isso não pode ser classificado como algo ruim. Aonde que está a coerência dessa turma? Cadê o juízo desse pessoal? E na época dessa exposição, lá no Rio de Janeiro, ou São Paulo, não sei, depois você pesquisa, você vai saber do que eu estou falando. As autoridades, eu não vi autoridades se pronunciar em rede nacional de televisão. Eu não vi, talvez se pronunciou e eu não vi, mas eu particularmente não vi a OAB, o Ministério Público, a PGR, quem mais? Eu não vi o ECA, Estatuto do Adolescente, se posicionar quando houve essa exposição. Eu não vi. Gente, é criminoso. Foi algo criminoso. Foi algo ridículo. É um atentado à dignidade da criança. Os órgãos de defesa não se posicionaram, não se pronunciaram. E é isso que a esquerda quer para o nosso país. É isso que eles vêm tentando ao longo de muitos anos no nosso país, no Brasil. Comendo mingau pela beirada. Querem rotular você pela sua fé. Querem desmoralizar o seu filho através de conteúdo pornográfico impróprio. A grande mídia não fala. Os órgãos de proteção também muitas vezes faz de conta que não está acontecendo nada. Aí quando entra alguém nas redes sociais, lá no Congresso, lá na Câmara, quando tem lá um evangélico que bate de frente com a esquerda, aí é abuso de poder religioso. Abuso de poder religioso. Qualquer pessoa que o presidente nomear para pastas do alto escalão nos seus ministérios vai ser agora considerado abuso do poder religioso. Gente, olha que coisa mais sem noção. Olha como que essa gente não cansa de passar vergonha. A esquerda não cansa de passar vergonha. Interessante. Atos antidemocráticos. Você vê nas redes sociais as pessoas aí ridicularizando o presidente. Colocam aí imagens, fotos, ele tomando tiro, né? Faca na cabeça do presidente. Essas caricaturas que fazem contra o presidente, ninguém fala nada. Mas vai falar alguma coisa contra o STF. Aí é ato antidemocrático. Para o presidente, pode banalizar o presidente. Tudo ok. Agora, quando vai atacar o STF, aí é considerado ato antidemocrático. Gente, tem que rir. Honestamente, nós temos que rir da nossa, né, chamada Suprema Corte. Ato antidemocrático. Para um vale, para outro não. A imagem do presidente, a pessoa dele pode ser atacado 24 horas pela imprensa, pela grande mídia. Ninguém fala nada. Ninguém se posiciona. Mas se falar do STF, dos ministros, aí eles qualificam essas ações como sendo atos antidemocráticos. Eu só tenho que rir. Gente, nós só temos que rir de uma situação como essa. Eu não estou aqui defendendo um presidente porque ele me deu alguma coisa ou porque eu tenho uma proximidade. Eu me identifiquei com a pessoa do presidente. E não é por isso que eu vou defendê-lo se ele vier errar. Porque todos estão sujeitos ao erro. Todos que estão sujeitos ao erro. Agora, o que é inadmissível é nós termos
os três poderes, que segundo a Constituição, são poderes independentes e harmônicos. São independentes. Mas o judiciário, às vezes, não entende o que é ser harmônico. Eles só sabem o que é harmônico quando eles querem dialogar. E o que é o diálogo muitas vezes? Qual é o diálogo que a esquerda quer com o governo? Esse é o diálogo. Aqui está o diálogo. Não é assim? As rachadinhas, o loteamento de cargos públicos. Esse é o diálogo que a esquerda, que o centrão, que a grande mídia quer com o governo. Eles não querem dialogar. Eles não querem que o Brasil cresça. Eles querem dialogar. E esse tipo de diálogo o presidente não vai aceitar no governo dele. E não vai ser através de postar reuniões ministeriais. Não vai ser através de situações envolvendo os filhos dele que eles vão derrubá-lo. Eu votei no presidente, eu não votei nos filhos dele. Eu não votei nos filhos do presidente, eu votei nele. Então estão tentando usar tudo para querer desqualificar a atuação autêntica do presidente. Tentaram até aparelhar o presidente, né, a morte da Marielle. A grande mídia, né, disse que ele tinha alguma coisa a ver com a morte da Marielle. Gente, é muita vergonha que a grande mídia, que a esquerda passa. Olha, se toca, vocês perderam. Vocês perderam de forma democrática, de forma leal, justa. E o presidente não usou milhões com campanha presidencial. Ele usou o que eu estou usando aqui, as redes sociais. Agora, eu, como pastor, não posso admitir que as pessoas são enganadas. E eu sei que muitos queriam que a esquerda voltasse. E aí você ia ter que se deparar com doutrinação na escola que o seu filho estuda, na universidade, na faculdade que o seu filho estuda. Aí lá, tem lá os professores, tem lá reitores, todos estão muitas vezes fazendo conluio para querer desmoralizar, desestabilizar o presidente. Aí tem lá as feministas, tem lá a militância, tem lá de esquerda, tem lá pessoas que têm a união homoafetiva, tem de tudo nas universidades. Tem lá alguns que são pessoas até razoáveis, tem, mas boa parte dos maus intencionados de esquerda estão nas universidades, nas faculdades, nos centros de ensino. E se você falar, pastor, o senhor está falando um absurdo, eu quero que você, e eu já deixei claro numa outra fala que eu tive, onde eu falava sobre ideologia de gênero, e aí uma pessoa participando da minha live perguntou para mim, o senhor já foi algum professor? Já esteve à frente de sala de aula para afirmar o que está dizendo? Nem precisa. Nem precisa. Não precisa. Lembra da carta do ministro? Não lembro que ministro que foi. Aquela carta que ele direcionou às escolas. E nessa carta, né, ele queria que voltasse, me parece, cantar o hino nacional, enfim. Aí tinha lá o slogan que o presidente usou na sua campanha presidencial, né? Puxa, essa carta foi uma polêmica, né? Atos cívico, jamais. Então, o que é interessante é que tudo que é honesto, justo, a esquerda não concorda. Eles não concordam. Eles querem que libera tudo que é errado.
tudo que é deplorável, tudo que é depravação moral, social, eles querem liberar. Libera maconha, libera casamento homossexual, libertinagem, libera aborto, libera tudo. Eles querem o fim da humanidade, civilmente humana. Eles querem o fim da humanidade através de projetos, ideias, discursos ideológicos. Então quero falar para você, você que é pai, você que é mãe, começa a observar. Pega o caderno do seu filho, vê o que ele está aprendendo. Começa a analisar o que ele está sendo, o que está ensinando para ele. Você vai chegar a algumas conclusões. Se não tiver nada, ok. Mas é sempre bom você analisar, né, o porquê que muitas vezes a esquerda ela quer voltar ao poder. A esquerda quer voltar ao poder porque não há um poder de governo. Eles nunca tiveram poder de governo. Nunca tiveram um projeto de poder. A não ser a questão ideológica. E tudo que é ideológico acaba com o desenvolvimento civil de uma sociedade. Você tem que aprender a observar, a analisar e a repudiar aquilo que é contra os seus princípios e contra os seus valores. Nós temos que aprender. Precisamos sairmos desse mobilismo, desse comodismo e vivermos de fato e de verdade a realidade. A nossa realidade é que às vezes as pessoas se conformam com muita facilidade. Eu aconselho você a defender aquilo que é justo, aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que é sensato. A esquerda no poder afundou o país. O PT no poder destronou a economia. Agora aparece um presidente disposto a levantar economicamente o país. Aí esse presidente, ele não presta na boca da esquerda. Sabe por que o presidente não presta para a esquerda? É porque ele é um homem que ele não negocia valor. Ele não negocia a consciência que ele tem, uma consciência limpa, eu acredito. Sempre que você negociar a sua consciência, os seus valores, você sempre vai ser uma pessoa que vai estar comendo na mão dos outros. Não negocia o que você defende, o que você acredita. Se você é justo, se você é honesto, se você é digno, isso não se negocia. Isso não está à venda. Tenha certeza disso. Você pode passar o que você passar. Não negocia os seus valores, os seus princípios, aquilo que você defende. Amém? Então, vou ficando por aqui. Hoje, para você que está chegando agora, né, está aqui também me assistindo o nosso amado irmão Gilmar. Está também aqui o Elias da Silva, também está nos acompanhando aqui. Quem mais? Francimário, né? Gente boa também. Quem está nos acompanhando também aqui, vamos lá, mais uma vez. Janiel Francisco também está nos assistindo. O Evaldo Firmino também está nos assistindo. O Arilson, meu primo. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, vou ficando por aqui, mas eu quero que você aprenda a discernir entre uma mão de uma outra mão. Não coma na mão de ninguém. Não fica alimentando expectativas vazias. Eu não tenho político de estimação, mas eu tenho que confessar que o atual presidente está lutando para fazer a coisa certa. Ele pode não fazer muita coisa, mas só dele não roubar já está de bom tamanho. As pessoas aí começaram até levantar
conspiração contra ele quando ele pegou o Covid-19. Agora veja bem a maldade da imprensa aparelhada, da imprensa comprada, da imprensa enviesada. O presidente pegou coronavírus. Parece que um dos grandes jornais, o maior jornal do país, o estado de São Paulo, eles parece que fizeram uma brincadeira maldosa. Força para o vírus. Força Covid-19. Acho que é isso mesmo. Se não for, depois você vai lá e vê como que eles postaram lá. Olha, desejando a morte do presidente. Folha de São Paulo. Gente, é um absurdo. Que imprensa é essa? Que mídia é essa? Que ser humano que deseja a morte do outro? Você pode não concordar com o presidente, assim como eu também, muita coisa não concordo. Mas desejar a morte de uma pessoa porque eu não concordo com as coisas que essa pessoa crê, que essa pessoa prega, que essa pessoa acredita, é demais. É demais. Desejaram a morte do presidente. E aí querem falar para mim que é a grande mídia, que é a imprensa que nós temos. Isso é brincadeira. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, vou ficar por aqui, né? Mas me acompanhe nas redes sociais. Esse vídeo também, eu vou colocá-lo lá no meu canal no YouTube. Depois, se você quiser também lá se inscrever, né? Deixar o seu like, apertar o sino para você acompanhar os meus vídeos. Assim, sempre quando eu postar um vídeo lá no meu canal, você vai recebê-lo, o sininho que tem um vídeo novo chegando. Você quer se inscrever e conhecer mais conteúdos do meu canal do YouTube, você digita YouTube Pastor Luciano Oficial, tudo junto, beleza? youtube.com/Pastor Luciano Oficial, tudo junto, beleza? Lá você vai conferir alguns outros novos conteúdos e até o final desse ano eu vou falar de muita coisa aqui. Eu quero falar de muita coisa também lá no canal no YouTube. Eu quero falar sobre como vencer a depressão. Eu quero falar de conteúdo religioso. Quero falar sobre predestinação. Quero falar sobre aborto. Quero falar sobre liberação de maconha. Quero falar sobre armamento. Vou falar de muita coisa até o final desse ano. Mas eu quero que você me acompanhe, tanto aqui no Facebook como lá no meu canal no YouTube, que eu estou voltando a atualizar esse canal novamente. Pessoal, você que me acompanhou até agora, você que está até agora assistindo isso aqui, me ajude a repassar esse vídeo, a compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir o que eu acabei de falar aqui. E eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração para a gente compartilhar esse vídeo, para a gente viralizar esse vídeo aonde tem muitas pessoas que precisam ouvir o que eu acabei de falar aqui. Você que é pai, você que é mãe, comece a acompanhar o seu filho, a sua filha, porque pode ter alguma coisa que você não está sabendo e que pode surpreender e você não vai gostar. Beleza? Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus.